Como tava ficando muito comprido o vídeo anterior, eu achei melhor dar uma cortadinha, né? Falamos até agora daqueles direitos, digamos assim, que são os direitos garantidos para cada um dos trabalhadores. E agora a gente vai para algumas proibições e algumas garantias coletivas. Primeiras proibições. Uma coisa bem importante, tá? No direito do trabalho. É proibida a diferenciação salarial em relação ao exercício da função por qualquer motivo como sexo, idade, cor ou estado civil. Isso quer dizer que duas pessoas que estejam na mesma função, só porque são de sexos diferentes ou de cor diferentes, elas não podem ter um salário diferente. Se está na mesma função relativamente ao mesmo tempo, ela tem direito a ter o mesmo salário, seja uma mulher branca, um homem negro, uma pessoa que, por exemplo, eventualmente tem uma opção sexual homoafetiva, todas elas têm direito ao mesmo salário. Também está proibida a discriminação no tocante a salários que sejam para trabalhadores portadores de deficiência. Se ele tem uma determinada deficiência, mas ele está apto para aquele trabalho, ele não pode, por isso, ter um salário diferenciado a menor. Também é proibida a distinção entre o trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos desse trabalho. Não se pode discriminar alguém porque o trabalho dele é manual, ou é técnico, ou intelectual. São apenas trabalhos diferentes que têm uma remuneração em relação ao que é desempenhado. Há uma proibição específica ao trabalho noturno perigoso ou insalubre para os menores de 18 anos e de qualquer tipo de trabalho para os menores de 16. A única ressalva para quem tem menos de 16 é poder trabalhar na condição acima de 14 como menor aprendiz. Então, de 14 a 16, só como menor aprendiz. Dos 16 aos 18, de maneira alguma trabalho noturno, perigoso ou insalubre. E após os 18, está liberado. Além disso, uma coisa importante, não sei se vocês lembram de quem é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é aquele que tem a contratação regulada, por exemplo, por um órgão, como é o caso do ógmo nos portos. É importante que se garanta constitucionalmente a igualdade de direitos entre um trabalhador com vínculo permanente e esse trabalhador avulso. Se os dois forem contratados, um está permanentemente trabalhando no porto e outro ele é requisitado de forma avulsa, os dois devem ser tratados e ter os direitos iguais. Teve uma alteração constitucional há algum tempo atrás que também equiparou os trabalhadores domésticos aos trabalhadores e garantiu uma série de direitos. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 7º. É importante dar uma olhada. Por exemplo, questão de FGTS, férias, tudo isso antigamente não tem uma regulamentação específica para o trabalhador doméstico. E agora sim tem e é obrigatório. Indo para a parte do artigo 8º que trata dos direitos coletivos no trabalho, é importante frisar que é livre a associação profissional ou sindical. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode se associar, se quiser, ou não se associar a um sindicato. E a lei não poderá exigir a autorização do Estado para o funcionamento do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, porque é necessário registrar. Não sei se vocês sabem como é que funciona. Eu tenho uma certa limitação para criar sindicatos. Eu só posso ter um sindicato por unidade federativa, ou seja, por município, para uma determinada profissão. Então, é essa regulamentação que é feita no Ministério do Trabalho, verificar se naquele município, por exemplo, já existe um sindicato para aquela profissão. Mas fora isso, os sindicatos não podem depender de autorização do Estado para existir. Também, e daí complementando, é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que no caso a base territorial mínima vai ser o município. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que ele representa, inclusive em questões judiciais e administrativas. Isso quer dizer que também cabe ao sindicato apresentar ações coletivas em nome de toda a categoria. Importante, seja sindicato dos trabalhadores ou sindicato dos empregadores. A Assembleia Geral fixa a contribuição que pode ser estabelecida para você se associar a um sindicato, que é diferente da contribuição obrigatória que ainda é prevista em lei. Uma coisa bem importante que foi levantada em algumas aulas anteriores
Essa contribuição sindical, que é obrigatória em lei, ela não está prevista constitucionalmente, ok? Então ela poderia ser alterada por uma lei ordinária. Isso não quer dizer que a possibilidade de se associar ao sindicato e a possibilidade de existência e manutenção de sindicatos não esteja prevista constitucionalmente. Sim, ela está. Mas ninguém é obrigado a se associar ou a pagar o sindicato. Além disso, ninguém vai ser, então, obrigado a se filiar ou a se manter afiliado a um sindicato. E é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Não pode acontecer uma negociação coletiva entre o sindicato dos trabalhadores e dos empregadores sem que haja a presença do sindicato que representa essas duas categorias. É importante ressaltar que está previsto constitucionalmente que o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura. Isso quer dizer que depois que o empregado sindicalizado ele se candidata, ele não pode ser demitido, e essa impossibilidade vai até 1 ano após o final do mandato. Por quê? Para garantir que aquele empregado que é sindicalizado, que trabalha no sindicato, não sofra uma represária sendo demitido em relação à negociação que ele estava sendo feito. E é importante ressaltar, esse é o parágrafo único do artigo 8º, que os sindicatos rurais têm as mesmas aplicações, as disposições do artigo 8º que os sindicatos urbanos, ou seja, eles estão na mesma posição. No artigo 9 é tratado o direito de greve, porque é assegurado constitucionalmente a todos o direito de greve, competindo ou cabendo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam ser defendidos por meio deles. Historicamente, na última sexta-feira, nós tivemos uma das maiores greves da história do Brasil. Embora nos meios oficiais de comunicação não tenha sido noticiado, parece-me que pelos levantamentos mais de 40 milhões de pessoas foram para as ruas. Então, foi uma das primeiras vezes que se exerce tão maciçamente, com uma quantidade tão grande de pessoas, o direito de se manifestar e de defender os interesses que essas pessoas entendem pertinentes. No caso, especificamente, a greve da última sexta-feira foi relacionada à questão da reforma da Previdência e também da reforma dos direitos trabalhistas. A lei também definirá os serviços ou as atividades essenciais que deverão dispor de um mínimo de atendimento quando estiver acontecendo a greve. Por exemplo, transporte público, hospitais, eles têm que dar um mínimo de atendimento para que a própria população não seja danosamente prejudicada em face da greve, que é legítima. E deve-se ressaltar que todos os abusos vão ser responsabilizados conforme a lei. Portanto, todos têm direito, constitucionalmente garantido, a exercer a sua possibilidade de paralisar e fazer a greve, mas dentro de um limite razoável. E esses são, então, dentro daquela parte inicial, os direitos individuais, artigo 7º, e os direitos coletivos, 8º e 9º da Constituição, relacionados ao direito do trabalho. Eu espero que vocês tenham apreciado essa observação.